Bom, nós vamos conversar hoje com o prefeito de Fortaleza, o Dr. Roberto Cláudio, que nós vamos falar sobre este primeiro ano do seu segundo mandato à frente da administração de Fortaleza. Dr. Roberto, antes de mais nada, quero desejar ao senhor e a todos os seus familiares, aos fortalezenses, um ano novo muito feliz. Muito obrigado, Edson. E começo perguntando ao senhor, qual é a diferença ou qual foi a diferença deste primeiro ano do segundo mandato para o primeiro ano do primeiro mandato? Edson, também meu desejo de 2018 abençoado, de paz, saúde, prosperidade e muita chuva próximo ano para o estado do Ceará, para você, para todos que fazem o Uma Vez em Área de Comunicação e também para os fortalezenses que nos acompanham. É bem diferente, Edson, e eu registrava agora, semana passada, numa reunião interna de gabinete, as diferenças de experiência entre estar finalizando o primeiro ano de um primeiro governo e o primeiro de um segundo. O primeiro de um primeiro governo é um ano de forte aprendizado. Você perde muito tempo aprendendo o andamento das coisas. Primeiro é preciso fazer uma transição que é política, que é administrativa, mas é também um período de adaptação para todo mundo. Para o prefeito, para o vice-prefeito, para os secretários. É um mundo novo e um período de muito aprendizado. Então, eu acabei chegando no primeiro ano do primeiro governo, com muitos planos, com algumas ações em andamento, mas com um número de realizações bem menor do que no primeiro ano desse segundo governo, em que a gente já tinha organizado a casa, a gente tinha preparado projetos, tinha dinheiro de financiamento já captado, e a despeito da crise, que obviamente afeta gravemente a capacidade orçamentária dos municípios, em virtude dessa preparação, desse plano de projetos e financiamentos em andamento, nós pudemos terminar esse primeiro ano com um conjunto muito significativo de realizações, de obras entregues, já durante o que é o primeiro ano de um segundo ciclo de 4 anos. Então, há de fato uma grande diferença e a principal delas foi, em virtude da preparação que foi feita nesses 4 anos anteriores, chegar no primeiro ano do segundo governo com investimentos significativos e com um conjunto também importante de realizações entregues. Por que houve necessidade e se houve realmente do senhor fazer uma rearrumação na máquina neste primeiro ano do segundo mandato? Edson, eu diria que teve, ao longo desses 5 anos, aconteceram 3 momentos importantes de ajustes. O primeiro ajuste, quando se chega, que é você ver o tamanho do custeio, ver a perspectiva de receita, como eu cheguei, obviamente recebi um passivo, mas mais do que o passivo, era casar o tamanho do custeio, o mínimo da máquina, com a capacidade estimada de receita para o ano. Então, isso nos impôs, logo que eu cheguei no primeiro ano de governo, um ajuste importante da máquina. No terceiro ano, a economia começou a dar sinais de queda, sem também sinais de uma reversão dessa recessão no curto prazo. Ali ainda no terceiro ano não havia uma recessão estabelecida, mas já havia a perspectiva de uma recessão. Então, quando nós olhamos e a nossa assessoria financeira, econômica, já sinalizou para essa circunstância, nós nos antecipamos com um outro ajuste e com algumas cautelas, alguns cuidados. Por exemplo, não iniciar nenhuma obra federal que não tivesse o dinheiro completo em caixa, para evitar um cenário de obras paradas. Só iniciar obras que a gente tivesse segurança do seu financiamento integral ou de boa parte dele. Então isso acabou evitando que Fortaleza enfrentasse o que outras grandes cidades do Brasil enfrentaram, que era com a assinatura de convênios com o governo federal ou com o primeiro desembolso ter iniciado obras e em algum momento, em virtude da recessão, essas obras não terem tido repasse federal e as cidades encontrarem um cenário de diversas obras inacabadas. Nós tivemos pouquíssimas obras federais com essa dificuldade, exatamente porque resolvemos segurar o início de obras que não tivessem o financiamento em caixa. Eu posso citar aqui uma ou duas que a gente teve que acabar honrando com recurso próprio, Mercado dos Peixes e o primeiro trecho da Beira-Mar. A gente tinha até o convênio, os convênios não foram executados e a prefeitura conseguiu, com recurso próprio, terminar essas obras.
Mas, felizmente, graças a essa precaução, a gente conseguiu passar bem esses 4 anos. E quando assumi a gestão, de novo, aí sim, era o 3º ano de recessão consecutivo, sem perspectiva de curto prazo de retomada da economia. O que é mais grave, nós começamos o ano com o cenário de receitas em queda e sem perspectiva de curto prazo de mudança desse cenário. Então foi necessário que a gente fizesse um outro ajuste das contas da prefeitura. Eu diria que é exatamente por essa preocupação de se antecipar ou de responder, né, com medidas de austeridade a esse cenário de dificuldades econômicas que permitiu que Fortaleza pudesse chegar ao final desse ano pagando o 13º antecipado, pagando os servidores públicos de carreira em dia, mantendo o andamento de obras sem obras paradas por questões financeiras e, ao mesmo tempo, iniciando com planejamento novas intervenções. E, ao mesmo tempo, terminando esse ano com a nota B, na nota de situação fiscal do Ministério da Fazenda. Pouquíssimos municípios do Brasil têm essa situação fiscal que permite captar investimento. Essa semana mesmo estaremos assinando com o BID já um financiamento novo de 220 milhões de reais, graças a esse esforço fiscal do município, que permitirá a atração desse investimento, que será especificamente destinado para ações de saúde e de políticas de juventude. Mais especificamente, a maior parte desse dinheiro irá para a construção de policlínicas de exames e consultas e para 2 novos CUCAs, que serão já iniciados a construção no começo do próximo ano. Eu agora faço uma pergunta muito parecida com a primeira, com relação ao 2º ano da administração. Lá no primeiro mandato, o senhor enfrentou uma campanha de governador e agora uma outra campanha de governador. Qual é a influência que a campanha eleitoral tem na administração? Embora a campanha eleitoral seja para governo do Estado, deputados, né? Mas qual é o reflexo que ela tem na administração? Alguma interferência sempre há. E uma coisa assim prática e legal e objetiva é que os convênios, por exemplo, de Estado, da União com os municípios, né, mesmo hoje os financiamentos, até por precaução, por pelo menos 3 meses, há uma limitação de convênios, né? Há diversas restrições legais que acabam naturalmente, estou nem falando da atividade eleitoral em si, estou falando das restrições legais que são impostas aos municípios que estão impedidos de conveniar, receber recursos estaduais e federais por pelo menos 3 meses do ano. Então, já há naturalmente uma restrição legal, para além naturalmente da disputa eleitoral, né, acabar de alguma maneira, né, sendo um distracionismo, né, da atividade administrativa. O município, por não ter eleição, os municípios acabam sendo menos impactados por isso em ano de eleição estadual e federal, mas há sim algum tipo de impacto para a atividade administrativa nesse ano eleitoral. Por essa razão e por uma razão também de redução de custos, eu já defendia e agora, passando pelo Executivo, defendo a coincidência de mandatos. Ela acaba trazendo uma economia dos custos de campanha, ela acaba afetando menos as administrações públicas, que acabam a cada 2 anos vivenciando esse tipo de restrição legal para a administração pública, e ela promove muito mais coerência política, né? Os palanques, as alianças, né, e a própria identidade do eleitor com os seus candidatos vai obedecer, na verdade, acaba sendo imposta uma coerência maior, né, para todos os níveis dos mandatos eletivos, dos municipais aos federais. Então, por essas 3 razões, é que entendo que a coincidência de mandatos, redução de custos eleitorais, né, menor influência nas administrações públicas e, terceiro, por maior identidade e coerência entre os partidos e alianças, é que eu defendo que deva haver uma coerência dos mandatos e das eleições. Qual será o tamanho do envolvimento do senhor na campanha eleitoral deste ano, levando-se em consideração que o senhor é dirigente partidário?
Temos algumas prioridades, né? Assim, a mais importante delas para o nosso partido é termos um candidato a presidente da República do PDT e do Ceará. Então, por essas razões, né, há um grande entusiasmo hoje dentro do nosso partido aqui no estado do Ceará, dentro do nosso partido aqui em Fortaleza, para trabalharmos com muita intensidade e compartilharmos, né, a história, o legado, as ideias, né, do Ciro, que é o nosso pré-candidato a presidente da República, repetindo, do PDT e do PDT cearense. Uma outra prioridade importante é uma aliança. O PDT já sinalizou o interesse em apoiar agora ainda a pré-candidatura de reeleição do governador Camilo Santana. Então essa é uma prioridade muito importante também para o nosso partido, em virtude de um mandato de seriedade, de trabalho, de resultados. Na nossa visão, merece a continuidade. Também o PDT, e não só o PDT, mas os aliados entendem como importante uma representação do PDT, uma representação altiva e de muita qualidade no Senado Federal. Então há um entendimento dentro do partido, entre os aliados, da necessidade da gente fortalecer a nossa bancada federal com a eleição do Cid para o Senado Federal e, obviamente, por razões muito naturais de sobrevivência, inclusive partidária, em virtude da nova legislação e também com a perspectiva de um eventual governo do PDT federal, de um governo do Ciro, é muito importante a gente eleger uma grande bancada de deputados federais. E, além disso, estamos trabalhando também algumas candidaturas com base forte em Fortaleza do PDT. Temos já pelo menos 2 deputados com a grande força eleitoral em Fortaleza do PDT, que é o deputado José Sarto Nogueira e o deputado Evandro Leitão, e temos pelo menos 3 novas candidaturas com a perspectiva de boa votação aqui em Fortaleza do PDT. O presidente da Câmara, Salmito Filho, o vice-presidente da Câmara, Adail Júnior, e o chefe de gabinete da Prefeitura, o Queiroz. Então, eu diria que essas são as prioridades do PDT, né, aqui no estado, eleitoralmente para esse ano. A eleição, a pré-candidatura do Ciro a presidente, a pré-candidatura de reeleição do Camilo, a eleição ao Senado do ex-governador Cid Gomes e fortalecer a presença do PDT nas bancadas federal, principalmente, e também na bancada estadual. Doutor Roberto, ainda com relação às eleições deste ano, o senhor, no curso do seu primeiro mandato e neste primeiro ano do segundo mandato, teve uma boa relação com a Câmara Municipal de Fortaleza. E nós temos na eleição agora alguns vereadores candidatos a cargos no Legislativo estadual e possivelmente federal. Como é que fica essa relação? Eu acho que continua bem. A gente tem inclusive, além da base do governo, mesmo com a oposição, a gente tem mantido uma relação respeitosa e construtiva. Eu vim do parlamento, presidi um parlamento, entendo a natureza diversa, plural e também compreendo as necessidades do exercício parlamentar. O parlamentar, ele tem a obrigação e, ao mesmo tempo, a responsabilidade, né, de representar um pedaço da cidade. Seja ele esse pedaço um território da cidade, seja esse pedaço uma causa, um valor, né? Quanto mais o executivo entende o papel de um vereador, de lutar pelo seu bairro, né, de ouvir o que ele tem a dizer, de muitas vezes realizar as suas demandas e suas reivindicações, ou no caso das causas, bandeiras importantes que têm uma afinidade com o que o executivo pensa, também ser compartilhada com o mandato do vereador, quem está ganhando é a cidade. E é dessa maneira que a gente tem pautado a nossa relação. Eu tenho reconhecido as lutas dos vereadores e muitas das obras, das realizações de projetos de lei que têm a ver, ou que têm relação com o território, a causa do vereador, eu tenho compartilhado essa conquista com a luta do mandato do vereador. Isso tem feito com que a gente trabalhe juntos, Câmara
e executivo de forma harmoniosa e construtiva. As críticas, né, os votos contrários eventuais fazem parte da dinâmica do parlamento, da relação do parlamento com o executivo. Felizmente, essa relação tem sempre se mantido em tom respeitoso e construtivo e, honestamente, em nome dos interesses do povo da cidade, que é quem de fato interessa nessa relação do executivo com o legislativo. Há uma inovação, Edson, que foi criada a partir desse ano, que é a Prefeitura e Câmara no Bairro. Já começado em 2017, que é uma tentativa dos dois poderes estabelecerem canais de comunicação direta com a população. Prefeitura e Câmara vão antes, na semana anterior, à comunidade, normalmente tem base em um bairro, a gente convida 2 ou 3 bairros que são satélite a esse bairro principal, que tem uma relação aí territorial muito próxima. Nós fazemos uma grande audiência com lideranças comunitárias, agentes de cidadania, com vários secretários municipais, com vereadores com base no bairro, e a partir de lá a gente cria um banco de informações de demandas, mas a gente vai mais além, a gente hierarquiza. A gente vai hierarquizando por prioridade essas demandas. No dia do evento, o dia do evento é um dia em que a gente abre a palavra, os vereadores falam, eu falo, a gente tem uma série de serviços públicos prestados. Além disso, nós anunciamos algumas obras, nós visitamos outras e eu recebo esse relatório da audiência pública. Para o evento seguinte, a nossa obrigação do município é dar um retorno de todas essas reivindicações, do que há previsão orçamentária, do que não há, do que há viabilidade, do que não há, para que a população tenha um retorno dessa reunião. Essa é uma inovação dessa harmonia da relação legislativo e executivo, sintonizada também com a população. Mas é natural que tenha algumas candidaturas e enfim, estamos aguardando o desfecho. Há aí algumas pré-candidaturas, a do presidente Salmito, há também do vice-presidente Adair Júnior, há uma pré-candidatura do vereador e secretário Evaldo Lima, há uma perspectiva de candidatura de um vereador de oposição, do Julierme Sena também, para deputado estadual ou federal, e há uma possibilidade de candidatura do vereador e secretário Antônio Henrique, mas ainda em avaliação, né? Então essas são as candidaturas que já estão sendo aí já ou anunciadas, né, já como bastante possíveis, e outras ainda em análise com possibilidade de estabelecerem. Mas não creio... Isso no campo da base do governo. Da base do governo, mas há uma de oposição citada, que é do vereador Julierme, do PR, que já manifestou, inclusive para mim, no encontro que tivemos, a possibilidade da sua candidatura ao Parlamento Estadual ou Federal. Doutor Roberto, na campanha é onde se aflora mais a discussão sobre as questões da administração pública, quer estadual, quer municipal, federal. E a primeira que vem em mente é a questão da saúde. Hoje, a saúde está mais ou menos vulnerável às críticas da oposição? Diria que a saúde ainda tem problemas, e problemas que devam ser apontados, devam ser criticados, para a gente entendê-los melhor e buscar as melhores soluções possíveis para eles. Entretanto, eu diria que ela hoje, digo isso com conhecimento de números, de pesquisa, ela hoje, em 2017, né, tem baseado na opinião da população, ela tem hoje um reconhecimento de avanços e melhorias a despeito da presença ainda de desafios, bem diferente do que ela tinha em 2013 e 2014, no início da gestão. Nós conseguimos avanços importantes, aumentamos a cobertura do Programa de Saúde da Família, mais do que duplicamos essa cobertura, abrimos mais de 20 postos de saúde em áreas que não tinham nenhum tipo de assistência, né, à atenção primária do Programa de Saúde da Família, abrimos 5 UPAs municipais, temos mais de 200 novos leitos conveniados na rede conveniada do Sistema Único de Saúde, abrimos a primeira policlínica de exames e consultas ali no João Guruçu. Esse ano, né, estabelecemos um controle dos medicamentos, dos postos de saúde, abrimos uma rede que inexistia de acolhimento e tratamento para dependentes químicos,
Só essa semana abriremos 2 equipamentos, um aqui na cidade de 2000, hoje, e um ainda ao final dessa semana na Barra do Ceará. É uma rede que não tinha de acolhimento a dependentes químicos, né? E começamos esse ano agora ainda, mas passaremos a inaugurar novos leitos hospitalares na rede municipal. Fizemos uma reforma de requalificação e uma ampliação de 16 leitos no Frotinha do Antônio Bezerra, agora pouco menos de um mês. Inauguraremos também até a virada do ano uma requalificação das enfermarias e 12 novos leitos do Frotinha de Messejana. Estive essa semana visitando o Hospital Nossa Senhora da Conceição, que muito possivelmente até o final de janeiro de 2018 recebe uma nova ala, praticamente uma nova ala hospitalar, que terá 12 novos leitos para gestantes, 6 salas chamadas sala de PPP, que é uma sala de pré-parto, parto e pós-parto, e receberá 10 leitos de UTI de médio risco neonatal. Também iniciaremos, já para entregar também, ao longo de 2018, a requalificação e expansão do Frotinha da Parangaba e do Gonzaguinha da Barra. Entregaremos também até o meio do ano a Policlínica do Jockey Clube e a expansão em mais de 100 leitos do Hospital da Mulher. E entregaremos já também no início do segundo semestre desse ano a primeira etapa do IJF2 junto com o governo do estado. Então, esses são avanços importantíssimos, além do concurso público para médicos. Chamamos agora 170 profissionais para o IJF, os hospitais. Chamaremos um novo concurso também no cadastro de reserva para médicos e enfermeiras na abertura do JF2. Então, tudo isso representa expansão da capacidade assistencial aqui no município de Fortaleza. Entretanto, não estou dizendo com isso que está céu de brigadeiro, que não tem ainda problemas e desafios a serem vencidos. Por isso mesmo é que a gente criou agora um canal de comunicação, Edson, da população, do cidadão com a administração. É o sistema Avalie. Todos, 100% dos postos de saúde hoje tem um tablet embarcado. Qualquer cidadão que usa ou que não usa o posto, que vai lá e tem uma boa ou má experiência, pode utilizar esse canal para elogiar ou criticar, para essa informação chegar na prefeitura, a gente trabalhá-la e melhorá-la. A gente vai em 2018 agora levar esse mesmo Avalie para todos os CAPs e todos os hospitais municipais, exatamente para que a população tenha um canal direto de comunicação com a administração municipal. Mas, em síntese, tivemos avanços muito importantes que são reconhecidos, diga-se de passagem, avanços que ampliaram a capacidade assistencial do município. Entretanto, ainda temos batalhas a serem vencidas. Agora, é importante a gente registrar que a saúde do município depende fundamentalmente de repasses federais que estão congelados, né? Pela inflação, a gente tem uma lei federal que impossibilita que os gastos com saúde do Brasil ultrapassem a inflação. Entretanto, a demanda tem aumentado por serviços municipais, porque a crise tem levado os desempregados que tinham um plano de saúde a buscarem serviços municipais. A inflação dos insumos à saúde não obedece à inflação dos indicadores nacionais, porque boa parte desses itens eles são dolarizados, têm influência do câmbio, então eles crescem acima do valor inflacionário, e por essa razão é que o município, que deveria gastar pela Constituição pelo menos 15% com a saúde, está gastando 27% e o dinheiro ainda é insuficiente. Entretanto, em síntese, a despeito desses avanços significativos que são reconhecidos, nós temos ainda questões a serem resolvidas. E a prioridade desse segundo mandato é requalificar, integrar e expandir a rede de hospitais de Fortaleza, como nós estamos fazendo. Isso já terá impacto visual e o impacto também assistencial, sentido na ponta, já a partir de 2018, com a inauguração de pelo menos 400 novos leitos públicos em Fortaleza. Prefeito, no decorrer deste ano, a Prefeitura recebeu uma boa notícia com relação à área da educação. Isso estimulou o senhor a fazer mais o quê? Edson, nós tivemos aí pelo menos 2 dados que são, assim, motivo de celebração, mas também de humildade.
São dados que demonstram o avanço rápido que Fortaleza vem tendo, mas também apontam que é preciso a gente persistir, ter tenacidade e permanência das medidas que foram implantadas para que a gente continue avançando. A gente está no meio de um caminho, que é o caminho para garantir que a escola pública municipal tenha qualidade de indicadores comparáveis à escola privada. Fortaleza celebrou, como eu disse agora recentemente, um indicador que é produto de um grande pacto pela qualidade educacional. A gente modificou o processo de escolha de gestores escolares, nós reformamos e construímos novas escolas, fizemos concurso público para professor, aumentamos as vagas de educação infantil, iniciamos uma pauta de tempo integral, também iniciamos uma pauta de qualificação das relações com o professor em Fortaleza. Tudo isso somado tirou Fortaleza, que era a última colocada dentre todos os municípios do Ceará, no indicador de qualidade da alfabetização, para sermos, segundo o MEC, agora dado de outubro, sermos a primeira colocada entre as capitais do Norte e do Nordeste brasileiro. Temos ainda um bom caminho, porque queremos, mais do que sermos a primeira do Norte e Nordeste, termos uma educação na escola pública municipal com indicadores de qualidade comparáveis à da privada. Por isso, é preciso continuar avançando em todas essas dimensões que eu relatei. Um segundo dado importante é que nós chegamos ao final desse ano, Edson, sendo o município brasileiro, de todos os municípios brasileiros, envolvendo aí municípios com uma população muito maior do que Fortaleza, aí não é número relativo, é número absoluto. Nós fomos a cidade do Brasil que mais abrimos vagas de creche em 2017. Muitos municípios reduziram a oferta em virtude da crise. Fortaleza teve a maior expansão de vagas de creche, pelo menos nos últimos 10 anos. E fomos a cidade do Brasil com a maior oferta de vagas de creche esse ano. Nós vamos começar a ofertar em 2018 5.000 vagas a mais de creche do que ofertamos no início desse ano de 2017. Isso é importante por várias razões. Isso é importante porque o processo de aprendizagem da criança precisa de estímulos precoces de 0 a 3 anos. Então a gente vai, com isso, melhorar a alfabetização desses meninos aos 7 anos de idade. Isso é importante porque a proteção em tempo integral à primeira infância, que vai estar sendo educada, alimentada e protegida durante o dia inteiro em tempo integral, dá muito mais condições de um desenvolvimento cognitivo, motor, neurológico e afetivo, isso é ciência, na infância e na vida jovem, né? E a terceira razão é porque cumpre um papel social. Mais vagas para criança em tempo integral, dá mais possibilidade para que pais possam buscar empregos, né, numa situação de maior conforto e tranquilidade. Então é muito importante esse investimento e nós já inauguraremos, além dessas, nós inauguraremos entre janeiro e abril 10 novos CEIs, que são Centros de Educação Infantil, escolas completamente novas em áreas vulneráveis da cidade, onde haverá oferta de creche em tempo integral, com 5 refeições, professores concursados, material didático de primeira, e nessas mesmas escolas nós ofertaremos a pré-escola, a infantil 4 e 5 de manhã e à tarde. Nós chegaremos, Edson, muito possivelmente em 2018, universalizando a pré-escola em Fortaleza. Eu havia prometido abrir 6.000 vagas de creche em 4 anos. Vamos abrir 5.000 só em 1 ano. Então, deveremos alcançar mais do que a meta prevista para esses 4 anos. E também já inauguraremos, Edson, no primeiro trimestre também do ano, 3 novas escolas de ensino fundamental em tempo integral. Todos esses equipamentos em áreas de baixo IDH, em áreas vulneráveis, em que a educação cumpre um duplo papel. O papel de ensinar, de dar a essas crianças a oportunidade da aprendizagem, e um papel social de ensino tempo integral, também de proteger essa criança da violência, das influências de risco que as ruas ofertam a elas. Então, o investimento em educação cumpre esse papel duplo, da aprendizagem em áreas vulneráveis e da proteção mesmo a essas crianças nessas áreas mais violentas de Fortaleza. Prefeito,
A questão da mobilidade urbana também é muito discutida, né? Já é possível se ver avanços nesse setor ao longo dos últimos anos. Mas é possível se melhorar? Sim, nós temos avanços importantes, como em outras áreas, que eu registrei aqui a saúde, registrei a educação, mas não há uma tarefa finalizada, por assim dizer. A grande vantagem da mobilidade, eu diria, o grande reconhecimento que se tem em público em relação à mobilidade, se deve muito aos aspectos inovadores de algumas ações que foram implantadas. A implantação do bilhete único, os corredores e faixas exclusivas de ônibus, a integração, a implantação de uma política cicloviária e a integração do transporte público com as bicicletas, além de realização de obras de binários, de ciclofaixas, de obras viárias novas, avenidas, túneis, viadutos, o conjunto dessas mudanças trouxe inovações que são reconhecidas pela população. O mais importante de tudo isso é a mudança de comportamento da cidade. É a cidade começar a entender que há formas de se locomover na cidade para além do veículo próprio. Se a gente for apostar que cada cidadão de Fortaleza, em aumentando o poder aquisitivo, vai ser dono de um veículo automotivo próprio e vai fazer uso diário dele, muitas vezes sozinho dentro do carro, não há obra viária que dê conta desse universo de veículos circulando todos ao mesmo tempo. A grande aposta é qualificar e diversificar as alternativas de transporte na cidade. O que tem acontecido com ônibus, com ar-condicionado, com Wi-Fi, adequando, dando mais segurança aos terminais, com o bilhete único e a velocidade do transporte público, tem ajudado nessa atratividade, como também as bicicletas. Entretanto, é preciso avançar mais. A gente está com meta de novos corredores, a gente vai inaugurar agora o da Guanambi, vamos levar esse mesmo corredor à BR-116, vamos inaugurar algumas faixas exclusivas novas também em corredores centrais da cidade ao longo de 2018. Inauguraremos também pelo menos 100 quilômetros de ciclofaixas ao longo dos próximos anos. Inauguraremos novas estações de bicicletar em áreas que não foram ainda alcançadas por essa política vencedora. Temos aí túneis e viadutos em obras também, binários em obras da cidade. Temos uma pauta que precisa ser ampliada e continuada e chegar onde ainda não chegou. Mas tem especificamente no transporte público duas ações que a gente deva priorizar a partir de 2018. A lotação. A gente, quando faz uma pesquisa de opinião, e tem uma recente, o Banco Latino-Americano, e foi um avaliador externo, fez uma pesquisa com os usuários em 11 cidades latinas, grandes cidades. Aí estavam Buenos Aires, Caracas, Lima, Bogotá, Cidade do México, Cidade do Panamá e do Brasil, São Paulo e Fortaleza. Na perspectiva do usuário, a cidade que teve o transporte público mais bem avaliada de todas foi Fortaleza. Mas ainda o que melhorar. E há 2 pontos. Na verdade, ampliar o que a gente está fazendo, mas há 2 pontos novos. Um é trabalhar a lotação dos ônibus em horários de pico e a segunda é garantir mais segurança em algumas linhas e em alguns horários. Para a primeira, nós temos nesse momento uma parceria da Prefeitura com a Universidade de Fortaleza e a Universidade do Arizona, estudando todos os microdados que a gente chama, sabendo exatamente aonde lota, que horário lota e por que lota. Às vezes lota porque há, naquele horário, uma qualidade de pavimento ruim, há excesso de semáforos, há um problema de engenharia de tráfego, a falta da onda verde da sinalização. Outras vezes é mesmo falta de oferta de assentos para o tamanho da demanda. Então a gente está estudando cada um desses pontos para a gente buscar, já em 2018, uma política dirigida de redução da lotação em horários de pico. Isso baseado em evidência científica, baseado numa consultoria de especialistas das universidades que vão dar os caminhos para que a Prefeitura busque soluções. A segunda já está acontecendo, uma parceria com o governo do Estado. O próprio secretário de Segurança, o delegado André Costa, tem dado aí um direcionamento e uma prioridade a esse assunto. Ele já tem hoje um estudo de horários e linhas, e além da abordagem no terminal, o governo do Estado passará a fazer uma abordagem mais contundente, né, nos próprios ônibus e nas paradas, nas áreas
de maior risco de assalto. A gente trabalhando essas duas dimensões, por um lado a lotação e em parceria com o governo do estado, a questão da segurança do transporte público e em paralelo ampliando os benefícios que a gente iniciou, a gente vai tornar o transporte público mais atrativo e aí teremos uma política que é vencedora do mundo inteiro. Aonde o transporte público é mais rápido, economicamente mais atrativo e tem comodidades como essas, as pessoas que têm carro em casa ou moto acabam fazendo a opção pelo transporte público e é isso que a gente ambiciona. Prefeito Roberto Cláudio, e o centro de Fortaleza? Nós temos, Edson, que modificar a ocupação do centro. Isso envolve ações de infraestrutura, mas isso envolve ações de ordenamento e planejamento urbano para o centro da cidade. Eu diria que a gente precisa de incentivos. O centro tem muita vida. Quando eu ouço a palavra revitalizar o centro, eu diria que essa não é a melhor definição do que nós precisamos para o centro. Nós precisamos, na verdade, de uma nova ocupação e de um novo ordenamento do centro da cidade, mais do que vida. Vida há ali, inclusive muita vida. O que não há é um ordenamento, uma organização e um planejamento do que é o mais adequado para ocupar aquele solo que tem dois valores principais para a cidade de Fortaleza. Um valor histórico, ali está o maior sítio de valor histórico, arqueológico para a cidade, e o outro valor é o valor econômico, que não pode ser perdido de vista. Boa parte da arrecadação da cidade e do estado do Ceará econômico está ali no centro da cidade, num pequeno território. Então a gente tem que buscar de forma planejada um novo ordenamento que valorize essas duas dimensões, de preservar e de valorizar o patrimônio histórico e de manter essa vida econômica de forma mais ordenada. Nós temos algumas ações práticas, físicas, que foram iniciadas e que ganharão corpo ao longo desse tempo, e teremos uma segunda, que é uma ação de ordenamento, de incentivos ao novo ordenamento. A física é, em algumas áreas da cidade, iniciar intervenções que tragam uma nova vida, uma nova autoestima para o centro da cidade. Começamos pela intervenção em T, Zé Avelino Alberto Nepomuceno. Iniciaremos em 2018 a nova Praça José de Alencar e com ela também todo o novo ordenamento do seu entorno, como foi feito com a Zé Avelino. O governo do estado iniciará uma intervenção importantíssima, que é a Estação das Artes. A prefeitura está cedendo a atual praça da estação para o governo do estado, e o governo, naquele quadrilátero que envolve aquele L daqueles galpões ferroviários, junto com a praça da estação, fará uma intervenção chamada Estação das Artes, que qualificará a praça e implantará alguns equipamentos culturais, de gastronomia, pinacoteca, museu, nesses galpões da cidade. E a prefeitura qualificará a Avenida João Moreira, que liga Alberto Nepomuceno à Estação das Artes. Será toda em piso intertravado, toda acessível, com carro em baixa velocidade, com estímulo a pedestre e bicicleta, fazendo a ligação desses dois pontos. A Estação das Artes com a Alberto Nepomuceno e a Zé Avelino. Mais à frente da Estação das Artes, 3 quarteirões, tem o Polo Zé de Alencar. Então teremos só aí 3 polos interligados com mudanças físicas. Um quarto eixo é um eixo que liga uma área mais cultural do centro da cidade, que faz a transição entre o centro e a Praia de Iracema. A gente vai entregar, entre agosto e setembro, o novo Teatro São José, com a nova Praça Cristo Redentor, todo revitalizado. O governo vai inaugurar no começo do ano a Biblioteca Menezes Pimentel e já há o Dragão e a sua escola. Então, um olhando para o outro, teremos um corredor cultural, que é um outro pedaço, quarto pedaço importante do centro da cidade, que fará esse diálogo mais cultural do centro, Teatro São José, Dragão do Mar, Praça Cristo Redentor, Biblioteca Menezes Pimentel. Então, é um quarto incentivo à ocupação que faça a interseção do centro com a Praia de Iracema. O quinto e último eixo, esse é o único que ainda não tem orçamento ainda, mas está em fase de projeto, deverá ficar para o segundo biênio da gestão, que é uma requalificação de todo o entorno do mercado dos peões. A gente quer reformar o mercado, fazer um entorno
fazer a requalificação do piso, do pavimento do entorno e fazer um mercado semelhante a mercados famosos do mundo. E assim, tem um que parece muito, inclusive fisicamente, que é o Mercado São Miguel, em Madrid, que além do mercado, ele tem toda uma ocupação gastronômica no seu entorno. Então a ideia é que a gente faça daquele pedaço um distrito criativo com vocação gastronômica. Então é o 5º pedaço do centro. Em parceria, aliás, em paralelo, já pensando no ordenamento urbano do centro, implantaremos uma zona azul ampliada e regulamentada no centro da cidade, isso já em 2018, e para o segundo biênio também, através de 2040, deveremos lançar uma grande operação urbana consorciada que passará a dar novos estímulos construtivos para o centro da cidade. Estimular em algumas áreas a habitação, estimular uma nova ocupação econômica também do centro da cidade, tudo isso guiado pelo Plano 2040. Essa operação urbana para o centro deverá ser lançada pelo Fortaleza 2040, também no segundo biênio. Isso é o início de um processo. Os centros históricos revitalizados do mundo foram revitalizados pela presença de incentivos como esse do poder público, por investimentos privados e por uma grande adoção da própria cidade, desse espaço. Isso é uma mudança cultural que levou 10, 15, 20 anos em muitas áreas da cidade. A gente quer começar isso nesses 4 anos, através desses incentivos. Perfeito. Encerrando, a abertura de avenidas tem feito com que a cidade crescesse, continue crescendo, mas agora ordenadamente? Sim, o próprio Fortaleza 2040, a regulamentação da nossa lei de usurpação de solo recentemente, a futura aprovação na Câmara já no começo do ano do Código de Obras e Postura, tudo isso nos ajudará a planejar a ocupação adequada e devida do solo da cidade de Fortaleza. Não é só construir aonde tem terra para construir. Muitas vezes se pensou o desenvolvimento da cidade assim. E nós geramos aí bolsões de miséria e de abandono da cidade em virtude disso. Se você pegar a linha perimetral para baixo, que tenha hoje de 35% a 40% da população da cidade, que teve uma ocupação completamente desordenada e que concentra a maior parte da população de Fortaleza, por incrível que pareça, é onde tem menos emprego, é onde tem menos equipamentos públicos e privados de saúde, menos equipamentos públicos e privados de educação, menos espaços de lazer. Então, assim, a gente está correndo atrás do prejuízo hoje, exatamente porque no passado não foi planejada a ocupação desse solo. Hoje, a gente está fazendo creche, escola, posto, praça, em pedaços de terra aqui, que a gente consegue identificar nessas áreas da cidade, correndo atrás de um prejuízo da ausência de planejamento. Então, eu diria que esses instrumentos de planejamento, o próprio Fortaleza 2040, a Lei de Desocupação do Solo, o Código de Obras e Postura e um conjunto de leis que tem regulamentado a outorga onerosa e outras leis que têm ordenado a cidade, nos permitem agora controlar e ordenar mais a ocupação de solo de forma mais planejada. Não é só construir mais, é construir mais aonde precisa construir mais e construir menos ou não construir aonde a gente não precisa mais adensar. Às vezes, há áreas onde nosso papel agora, em vez de adensar mais, é qualificar o que já está construído, com novos serviços privados, com novos serviços públicos também sendo ofertados. Então, esses instrumentos de planejamento vão nos ajudar a preparar a cidade para o futuro. E não é só uma gestão, são diversas gestões que terão instrumentos legais que darão ao município esse controle. Hoje, assinamos uma coisa hoje importantíssima para Fortaleza, Edson. A gestão da orla da cidade. Você imagina que Fortaleza tem 32 quilômetros de orla, sempre dependeu economicamente dessa orla. Lá no passado, na fundação da cidade, a gente dependia da economia artesanal da pesca, né, representada pelas jangadas cearenses, que foram uma das bases de colonização da nossa cidade. Hoje dependemos da economia do turismo, ambas extremamente dependentes dessa orla. E Fortaleza não tinha controle da gestão da orla. Agora, passando para Fortaleza, todos os planos 2040 vão poder ser executados, todo o ordenamento do espaço urbano, da ocupação imobiliária, residencial, social da cidade, passará a estar no controle da cidade.
Isso dará muito mais possibilidades da gente potencializar essa orla, planejar o seu uso no melhor interesse futuro e coletivo da cidade de Fortaleza. Prefeito Roberto Cláudio, nós encerramos aqui agradecendo a atenção que o senhor nos dispensou em conceder essa entrevista e renovando os nossos votos de muitas felicidades para o senhor, toda a sua família, no próximo ano. Muito obrigado, Edson. Agradeço mais uma vez e o meu compromisso de fazer um segundo mandato com mais realizações, né, com mais animação ainda do que foi o primeiro mandato. Temos assim algumas metas assim que eu queria enfatizar, viu, Edson? Tornar Fortaleza uma cidade que tenha pelo menos aí próximo de metade das suas matrículas em tempo integral. A gente quer inaugurar o IJF e abrir ao longo desses 4 anos 400 novos leitos da cidade de Fortaleza. Queremos melhorar a velocidade, a segurança e a comodidade no transporte público da cidade e queremos ampliar a presença de obras e espaços públicos de lazer e cultura na periferia, nos bairros mais simples da cidade de Fortaleza, como compromissos que foram apresentados na campanha, que estão em andamento e que, se Deus quiser, teremos condições de entregá-los até o final de 2020. Muito obrigado. Obrigado, Edson.